alguém que queira tirar uma dúvida sobre a nossa proposta. Eu vou apresentar aqui para vocês. A gente veio aqui falar sobre uma oportunidade que está aberta. As inscrições são até quinta-feira, até o dia 22. A gente veio aqui falar sobre o Programa de Recursos Humanos da ANP, o PRH, que é um programa para a formação de recursos humanos para o setor de petróleo, gás natural, biocombustíveis e também energias renováveis. Então, o nosso programa é o PRH número 26, coordenado por mim, professor Ednei, sou do Departamento de Engenharia de Petróleo. Estou aqui com professor, com pesquisador visitante, professor Wilson da Mata. Nós temos aí essa quantidade de bolsas, né, 18 de graduação, 6 de mestrado, 2 de doutorado, uma de pós-doc e uma de apoio técnico. Só que dessas 18 de graduação, a gente está com 10 bolsistas, e nesse ano a gente recebeu mais 9 bolsas. Então, nós já preenchemos uma vaga, estamos aí com o edital aberto para 8 bolsas de graduação do PRH 26. Então, o PRH é esse programa, criado em 1999, um programa de estímulo à pesquisa e à adoção de novas tecnologias. Então, quem gosta de novas tecnologias, de startup, de inovação, de pesquisa e de desenvolvimento, é uma oportunidade de participar desse programa. Nós recebemos os recursos que vêm das empresas, as empresas petrolíferas aportam esse recurso na ANP, e a ANP distribui esse dinheiro para as universidades que têm PRH. Esses recursos, parte deles é na forma de bolsas, então todo mês ali o aluno vai receber aquela bolsa, e também na forma de taxa de bancada. Então o bolsista do PRH, além da bolsa mensal, ele tem direito a valores para participar de eventos. Então, o professor tem um evento lá no Rio de Janeiro, então o PRH vai pagar a inscrição do evento, pagar diárias, pagar passagens. Não, eu vou apresentar um trabalho lá em Sergipe, então o PRH vai lá, paga a inscrição, paga diária, paga passagem. Recurso também para material de consumo. Então, professor, estou desenvolvendo o meu projeto lá no laboratório de cimentos e a gente está precisando lá comprar um reagente. O PRH vai e custeia esse insumo. Bens de capital, visitas técnicas. Então, às vezes, não, professor, parte da minha pesquisa eu vou querer fazer na Universidade de Pernambuco. Então, o PRH vai custear esses dias que você vai passar lá desenvolvendo parte da sua pesquisa. Então, é só para exemplificar como é que esses recursos podem ser aplicados. Aqui são algumas imagens de visitas técnicas que os nossos bolsistas, que os nossos alunos fazem, né, a campos de petróleo, a ativos de produção e a sedes de empresas, como no caso aqui a sede da Petrobras. Aqui estão os valores das bolsas. Nós estamos aqui para falar sobre as bolsas de graduação, então são 8 que estão previstas para o edital que está aberto. O valor é de R$600 mensal, né, durante 2 anos. Ao final desses 2 anos, você vai receber o seu certificado do PRH. O nosso PRH é o 26, porque foi a nossa colocação no processo seletivo, então nós obtivemos a melhor nota do Norte e Nordeste, então a melhor nota dentre as instituições do Norte e Nordeste. Isso é reflexo de toda a infraestrutura laboratorial que o PRH possui na UFRN e também do seu corpo docente. Parte dos nossos laboratórios estão no 2º andar do famoso Minhocão, né, o Complexo Tecnológico de Engenharia, ali pertinho da escola, pertinho da SCT. Então, nós temos alguns laboratórios localizados lá no Departamento de Engenharia de Petróleo, e o aluno aprovado como bolsista, ele pode desenvolver a sua pesquisa em qualquer laboratório da UFRN, porque a gente tem essas parcerias internas. Então, laboratório de cimentos, laboratório de automação, laboratório de análise estratigráficos e até com o Instituto Metrópole Digital. Então, se você vai desenvolver alguma pesquisa na área de inteligência artificial, Big Data, Machine Learning, você vai ter como desenvolver essa pesquisa em parceria com um professor do IMD. O bolsista do PRH 26, ele também, no decorrer dos 24 meses, ele vai poder ter acesso aos principais softwares utilizados pela indústria do petróleo, porque o nosso departamento ele detém as licenças desses softwares. Então, imagina aí você passar 24 meses com uma bolsa, né, recebendo, participando de eventos, interagindo com profissionais da indústria e ainda sendo capacitado em softwares que são os softwares utilizados pelas grandes empresas de petróleo. Normalmente, os nossos bolsistas também participam do capítulo SPE-UFRN, capítulo bem premiado todos os anos. Esse capítulo de estudantes vem recebendo premiações
em virtude dos eventos realizados, da integração com os profissionais do setor de petróleo, etc. E também participam da empresa júnior, a Brent Engenharia, já é uma empresa júnior que presta serviços para empresas de petróleo há alguns anos. É um PRH de engenharia de petróleo, mas que permite que o bolsista também desenvolva pesquisa na área de renováveis, até porque as próprias empresas de petróleo também estão se tornando empresas de energia. Então, o aluno aprovado nesse edital, ele pode, sem problema algum, desenvolver uma pesquisa durante esses 2 anos na área de eólica, né, eólica offshore, na área de energia solar, e quem sabe até na integração da energia renovável com algum processo da indústria petrolífera. Temos muitos parceiros externos, contatos com empresas do setor, então é muito comum que o bolsista PRH, o ex-bolsista, ele ingresse com maior facilidade no mercado de trabalho, porque ele está sempre em contato com essas empresas, e atualmente a gente está mapeando oportunidades no exterior. Então, nós temos algumas reuniões marcadas com universidades da Escócia, especificamente, que estão interessadas em fazer parceria com o nosso projeto, e assim desenvolver pesquisas, internacionalização e até intercâmbio de alunos. E agora eu passo a palavra para o professor Wilson para ele falar sobre essas oportunidades do PRH-NP. Boa noite a todas e a todos, e a professora Nayara por dar esse espaço aí para a gente divulgar esse tal. O Ednei já falou sobre o valor da bolsa e a taxa de bancada, quão elas são importantes para nós, o aluno e o próprio PRH. Adicionalmente, e dando prosseguimento ainda, dar uma ênfase um pouco nos docentes do Departamento de Engenharia do Petróleo, os quais foram captados, parte deles da própria indústria, no caso da Petrobras, aqui instalada, e fez com que o nosso curso de Engenharia de Petróleo tivesse um grande foco prático. Portanto, os alunos que se formarão aqui, no caso, vocês, alunos que, por acaso, entrem no PRH, vocês terão uma formação na qual vocês, digamos assim, estarão prontos para trabalhar com as melhores ferramentas, conforme a Ednei falou, utilizadas. Além disso, deve ser salientado que a indústria de petróleo ainda é um dos setores que melhor pagam, os melhores salários que tem para seus profissionais. O certificado do PRH, que vocês terão com a conclusão do curso, ele será, com certeza, um diferencial no mercado, tanto para o lado industrial, quanto para o lado científico. Se vocês quiserem fazer um mestrado, um doutorado, ou mesmo um pós-doutorado, eles serão diferenciais para essas seleções. E, falando um pouco sobre o cenário atual da indústria de petróleo no Brasil, que ela, obviamente, está passando por uma certa crise, porém, com possibilidade de reverter isso aí. A Petrobras, por exemplo, era uma empresa que está voltando-se para o pré-sal, ou seja, ela está desinvestindo nos locais onde elas têm ativos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte. Então, isso está acontecendo atualmente e, num breve espaço de tempo, ela vai sair. Isso é ruim, por um lado, porque nós vamos perder uma Petrobras no Estado, mas é muito bom para o outro lado profissional, porque vai encontrar novas empresas que estarão interessadas em trabalhar nesses ativos maduros. E isso vai gerar bastante mercado de trabalho para vocês profissionais. Ok? Ednei, por favor. Obrigado, professor. Então, pessoal, aqui para encerrar, eu coloquei apenas 2 tópicos do edital. A íntegra do edital vocês podem acessar nos canais da Escola de Ciência e Tecnologia, já foi divulgado esse edital. As inscrições já estão se encerrando, como vocês podem ver, até dia 22 de julho, daqui a 2 dias. Basicamente, para se inscrever, vocês têm que apenas enviar uma documentação para esse e-mail, a documentação está lá no edital direitinho, RG, CPF, currículo, comprovante de matrícula, está lá tudo explicadinho. E aqui os requisitos: ser aluno do BCT, da UFRN, a partir do 5º período, então você pode estar no 5º, no 6º, no 7º, não tem problema. Pode estar em qualquer ênfase também, ou pode até estar sem ênfase, não tem essa exclusão. Possui status ativo ou formando. Ter sido aprovado nesses componentes curriculares, são os componentes dos 3 primeiros períodos do BCT. Ter sido aprovado ou pelo menos estar matriculado em CTM, Ciência e Tecnologia dos Materiais, e em Mecânica dos Fluidos, que é uma disciplina muito importante para as engenharias e também para a engenharia de petróleo, não poderia ser diferente. Então, a gente quer que o candidato pelo menos esteja já matriculado ou até aprovado em Mecânica dos Fluidos, tamanha a importância dessa disciplina para a gente, tá bom?
Então, pessoal, deixo aqui o meu contato, professor Wilson também. Se tiverem alguma dúvida sobre o edital, alguma dúvida sobre o que é o PRH, a gente tentou esclarecer aqui rapidamente, mas fiquem à vontade para mandar um WhatsApp, mandar um e-mail e tirar essa dúvida e não perder essa oportunidade que está batendo à porta de todos. Muito obrigado, professora Nayara, pelo espaço. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, professor Ednei, professor Wilson, e digo para a turma que não percam a oportunidade, gente, dúvidas, né? Tá aí o contato do professor Ednei no chat, né? O tempo passa rápido, aproveitem o que é a graduação, aproveitem essas oportunidades de já, né, colocar o pé ali na vida profissional ou seguir na vida acadêmica também, isso é importante. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, muito obrigada, professor Ednei. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Anotaram, pessoal? Anotem, busquem aí, tá? Na vida profissional, inicia-se na graduação, é o que eu sempre digo para os alunos. Não é depois da formatura, não, é agora. Entre em contato com ele, José. Tem um e-mail dele aqui, ele colocou, tá vendo? O e-mail WhatsApp era 19 alguma coisa. Deixa eu ver, que eu acho que teve uma hora aqui que eu dei um print, mas é o edital. Deixa eu ver se ainda tá aqui. Não, acho que tá mais aqui, não, já perdi. É o edital 19, 2021, alguma coisa do tipo. Ah, perdi aqui, eu tinha até anotado. Mas entre em contato com ele que ele passa todas as informações. É bem simples, é o Lattes, o RG, escreve, vale a pena. Vocês são bons alunos aí, aproveitem a oportunidade. E vamos então começar a nossa aula, depois de toda essa explicação do quanto nossa disciplina é importante, né? Então, vocês viram que eles falaram aí, não tem como pensar, né, em trabalhar na área de petróleo. Na verdade, gente, não tem como viver sem fluidos, né? Vamos começar por aí, vamos começar já dessa... Gabriel, eu imagino. Mas pensa com carinho, é uma oportunidade, às vezes. Eu passei por isso na minha época da graduação. Eu disse, gente, vou para uma bolsa, né? Eu vou para um emprego. E aí fui bolsista, fiz iniciação e várias portas se abriram depois. Vamos lá, na sala de hoje a gente vai falar da equação da conservação da energia. Tá? Vou passar aqui algumas informações importantes também, para que a gente não se perca aí no prazo, né? Nossa avaliação já está batendo na porta já, 5/8, né? E no sábado, dia 24/7, né? Esse sábado, no horário tarde, 1/2, né? Eu estarei disponível, a gente vai ter uma aula lá, uma aula síncrona, né? Eu vou passar o link também direitinho para vocês, para o desenvolvimento da prática de simulação. Foi, José. O outro foi pela manhã, né? Aí eu recebi alguns pedidos de alguns alunos. Ô, professora, muda para tarde, de manhã eu não posso. Aí eu fiz, ó, segunda unidade, vou mudar para tarde. Então, vamos fazer tarde 1/2 aí, tá? Que dá para pegar aí um finalzinho aí do horário de almoço, para quem estiver no trabalho e quiser ter um tempinho ali para tirar alguma dúvida, ou para quem... É isso mesmo, José. Então, dá um pulo lá. No dia 20, na nossa próxima aula, na aula de quinta-feira, no dia 22, a gente já vai ver o conteúdo que vai abranger, né, o assunto da simulação. Então, a partir, acho que amanhã eu já ponho lá o roteiro de prática, vai estar disponível para vocês. Então, já tenta, vem na aula que eu vou demonstrar direitinho como é que vai usar o simulador, tá? E depois vai ter também a aula síncrona de revisão. E os nossos prazos, para que vocês não se percam, gente. Estava faltando só essas datas aqui, né? Como eu já disse, de 22 a 29 vai ser o prazo da prática de simulação, tá? E
de 29/3, o prazo para a atividade objetiva, que vai ser o questionário no multiprova. Então, não se percam nos prazos, fiquem atentos, lembrem da aula síncrona, eu vou postar o link, né, lá no Notícia, no Cigar, e para vocês não ficarem aí desatentos com essas datas, são bem importantes. Perguntas? Tentem vir nessa aula aqui de sábado, porque eu vi que teve uma maioria, né? Essa turma foi bem, mas principalmente na produção do relatório, vocês ainda estão, né, com alguns gargalos, tendo algumas dificuldades. Aí vamos lá. A gente está falando, né, desde o início aí da primeira unidade do Teorema de Transporte de Reynolds, né, de avaliar qual é essa propriedade que a gente quer verificar, né, a atuação ao longo do tempo no sistema, que é igual a quantidade, essa taxa de variação no volume de controle mais os fluxos. E já falamos da conservação da massa, né, onde a gente tem, né, que a massa, variando ao longo do tempo no sistema, ela vai ser igual a zero, né, fazendo isso para uma descrição euleriana no volume de controle, e fizemos também o mesmo para a conservação no momento linear, foi o nosso conteúdo da aula passada, onde a gente viu aí que a taxa do momento linear é igual ao somatório de todas as forças, e analisamos também como isso ocorre no volume de controle, nas superfícies de controle, quando ocorre o escoamento do fluido, quando a gente tem o movimento do fluido, quando estamos falando de hidrodinâmica. E aí chegamos, né, nessa equação, vou até mostrá-la novamente, porque a gente vai seguir usando a equação da conservação da massa. Na aula da semana passada, quando fizemos um exercício, acho que foi o terceiro exercício, acho que foi esse, o terceiro exercício aplicando a equação do momento linear, a gente utilizou a equação da conservação da massa, né, que nos diz aqui que o somatório da taxa de variação da massa dentro do volume de controle mais o fluxo líquido na superfície, ela vai ser igual a zero, né? A gente não tem variação ao longo do sistema. Claro que depender do tipo de fluido, se a gente vai estar falando de um fluido compressível, incompressível, regime permanente ou transiente, se a gente estiver falando de um regime também uniforme, dessa velocidade ela é constante naquela superfície de controle, seja na entrada ou na saída, a gente tem aqueles casos especiais, por isso que eu reforço o quão é importante a gente interpretar muito bem as questões, entender o que a questão pede, o que a questão quer, e isso eu vou fazer hoje com bastante calma, tá? Para que vocês não fiquem com dúvida. A gente vai fazer uma questão, a gente vai fazer bem devagar, depois eu vou colocar as unidades também para que a gente verifique onde é que a gente quer chegar, onde é que a gente tá, como é que a gente aplica essas equações, porque vocês vão ver que essa equação que a gente vai tratar hoje, ela vai se destrinchar, se desdobrar, mas aí a interpretação da questão que a gente vai aplicá-la é fundamental. Falamos da equação do momento linear também, ó, o somatório das forças de campo e de superfície devem ser analisadas aí através das suas componentes para cada coordenada x, y e z. É a mesma consideração, o acúmulo no volume de controle, mas agora a gente está falando dessa propriedade extensiva, que é o momento linear, mais os fluxos na superfície de controle. E aí, para a gente começar, hoje vamos falar da equação da conservação de energia, né? E talvez isso fique mais claro, mais fácil de visualizar, podemos dizer assim, porque quando a gente falou de momento linear, teve, professora, como é que a gente calcula essa força, né? A gente estava falando da força em um redutor, a gente estava falando da força de reação do fluido contra uma parede, depois falamos também da força de tração, né? A gente analisava ali a tração daquela correia quando um fluido estava ali se movimentando juntamente com o volume de controle. Mas quando a gente fala da conservação de energia, né? Quando o fluido se movimenta,
E a gente quer avaliar o que? Os efeitos da realização de trabalho sobre aquele sistema. Então, o fluido se movimenta, ele pode ter ali naquele nosso volume de controle um sistema de bombeamento, um sistema de compressão, né? E o que a gente quer verificar, né? Quais são esses efeitos ou qual é a capacidade, né, desse fluido realizar um trabalho em um dado sistema. A gente pode falar também de turbinas, né? Geração de potência através de uma turbina, compressão de gases. Então, tudo que vai envolver, né, as variáveis, tudo que vai envolver potência, a pressão na saída de uma bomba para satisfazer uma demanda. Então, às vezes tem uma demanda, a gente precisa atender a uma determinada vazão de um fluido que sai de um ponto, né, até o outro, e nesse movimento do fluido, nesse escoamento, ele precisa vencer as resistências, né, vai ter as asperezas do conduto, a gente vai ter as forças de inércia, as forças viscosas, a gente vai ter as conexões, a gente vai ter as junções. Então, quando esse fluido ele vai se movimentando, toda essa resistência ao escoamento vai fazendo com que ele perca energia, né? Então, esse sistema de bombeamento vem aí justamente para realizar esse balanço que a gente vai seguir fazendo com essa equação da conservação de energia que a gente vai trabalhar hoje. Tudo isso porque a gente quer que aquele fluido que está sendo bombeado, que está movimentando de um ponto para o outro, ele chegue a uma pressão desejada e é aí que a gente vai aplicar essa equação, onde a gente vai trabalhar com todas essas variáveis. Vocês entenderem a importância, né? E falamos também no início da unidade, né, que de acordo com a primeira lei da termodinâmica, o princípio da conservação de energia, a única troca energética que a gente tem entre um sistema, lembra que a gente está falando desse sistema ainda fechado, e a vizinhança, né, tudo aquilo que está após as fronteiras, ela só vai poder ocorrer na forma de calor ou de trabalho. Então, são as duas formas de energia que a gente vai tratar. O calor, né, energia em trânsito devido à decorrência da diferença de temperatura, e o trabalho, que é toda a forma organizada de transferência de energia, né, devido ao, a gente vai falar de trabalho do eixo, a gente vai falar do trabalho gerado pelas tensões, tensões normais, tensões cisalhantes, né, um campo elétrico, eletromagnético, então tudo isso é uma forma, né, de energia em trânsito que a gente vai ter uma forma, claro, organizada aí dessa transferência de energia em um sistema. E ela não pode ser criada nem ser destruída, ela vai ser transformada em uma outra forma, em uma outra forma de energia. Então, é isso que a gente vai ter, esse o princípio, é essa lei que a gente vai trabalhar aqui para encontrar a nossa equação da conservação da energia. Dúvidas, perguntem, gente. Podem abrir o microfone. Não hesitem. Falando aqui mais pertinho do microfone. Eu estava falando que estava com o áudio, né, na outra aula. E que energia é essa? A gente vai falar da energia total, né, de um sistema. A gente precisa contabilizar essa energia de todas essas formas, né? A gente vai ter a energia cinética, tá? A energia potencial, né, e a energia interna. Se a gente divide, né, essa energia total aqui pela massa, a gente vai ter a energia específica, né? Observe que a gente dividiu aqui pela massa, né? Nossa energia interna aqui, dividida pela massa, nossa própria energia interna. E aqui a gente vai ter, né, a nossa propriedade extensiva e a nossa propriedade intensiva, né? Então, a gente tem a energia total e a energia específica. São essas propriedades que, da mesma forma que a gente fez com a massa, aplicou no teorema de transporte de Reynolds, da mesma forma que a gente fez com o momento linear e aplicou no teorema de transporte de Reynolds, a gente vai fazer agora, né, com a energia. Essa energia total vai vir para o nosso teorema de transporte de Reynolds e aqui a nossa energia
específica. Acompanhe, gente, que a gente vai começar a substituir isso, né? Lembrando que essa variação aqui da energia, nessa nossa taxa aqui no sistema ao longo do tempo, como eu disse, ela só pode ocorrer na forma de calor e trabalho. Então, será o calor menos o trabalho. Vamos substituir também isto daqui aqui. Tranquilo até aí? Não cai não, né, gente? Sigo aqui, né? Estamos escutando? Obrigada. Fique atento que isso aqui vai tomar uma outra forma, tá? Ao longo do desenvolvimento. Né? Então, só substituindo aqui a nossa energia específica e essa variação aqui que vai ocorrer na forma de calor e de trabalho. Vocês estavam tendo prova de quê antes? Ah, sim, José. Mas alguém estava tendo prova? Tem Flávio também que não apareceu hoje. Será que estava tendo prova? Somos só 8 hoje, gente. Estou preocupada. Outro também. Ah, outro também estava? Ô, gente, não fiquem perdidos justo hoje, não. Estejam aqui, por favor. Porque esse assunto, inclusive, ele é básico para a gente chegar lá na nossa equação de Bernoulli também. Não façam isso. Estejam aqui de corpo e alma. Preciso de vocês aqui hoje, de corpo e alma. Depois da nossa substituição, então, a gente vai ter aqui, né, que a taxa de variação temporal da energia, né, na fórmula de calor e trabalho ao longo do sistema, vai ser igual à taxa de variação temporal da energia específica no volume de controle, mais o fluxo líquido dessa energia específica na superfície de controle. Então, vamos entender quem é aqui cada um desses termos. Z, aqui a gente tem a energia potencial. É esse Z aqui que você está falando, José? A gente vai ter, deixa eu só voltar aqui, porque tem uma figurinha que ajuda. Pronto. Ó, a gente vai ter o nosso corpo, né? Ele vai ter um centro de massa, então, né? Desse centro aqui, a gente vai buscar ali o centro do fluido, passando ali naquela seção, até o plano horizontal de referência, que no caso aqui é o solo, é o nosso Z. Tá? Elevação, posição do centro de massa, se a gente está falando de fluido do fluido. Né? Nossa energia é potencial MGZ. Aí, quando a gente divide aqui pela massa, né, a gente fica apenas com gravidade vezes a elevação do centro de massa. O que é importante também é a gente sempre lembrar, né, aí de como ocorre essa transferência de calor. Então, se for, né, para dentro do volume de controle, né, que está no nosso sistema, a gente vai ter, então, né, esse calor positivo, se for para fora, negativo, já falamos disso também. Se a gente vai falando de trabalho, se ele for realizado pelo volume de controle, né, então ele vai ser aí esse trabalho
para fora, positivo, né? E sobre o volume de controle, ou seja, para dentro, ele vai ser negativo. É bem importante, porque quando a gente for verificar esse sentido, o que é que ocorre, quando a gente vai falando também em relação às energias, vai ser bem importante a gente entender e compreender essas taxas de transferência de calor e essas taxas de realização de trabalho. Vou beber um pouco de água aqui, gente. Só tem que esse trabalho aqui, como eu falei, José, quando a gente tiver, tipo, sistemas de bombeamento, né? Então, a gente tem uma máquina, uma bomba, uma máquina de fluxo. Então, a gente vai ter que observar, né? Esse sistema, ele vai ser adiabático ou não, né? Como é que está sendo realizada a gente vai falar do trabalho do eixo. Então, a gente vai ter uma bomba. Então, o que é que acontece? Vou dar esse exemplo da bomba. Vou comparar a bomba e a turbina, né? Para que vocês entendam se isso vai ser positivo ou negativo. Tá, então, vou dar também aqui, vou falar aqui do exemplo, deixa eu só ver quais são todos esses trabalhos que eu vou, né, falando aí desse exemplo. Não sei se foi o exemplo que você perguntou sobre a bomba, a aplicação, ou se foi sobre o sinal mesmo. Vou falar. Né, quem são, né, que trabalho é esse? Esse trabalho total, ele vai ser a resultado da ação de vários agentes, onde vai ter essa transferência, né? Ou vai ter uma transferência ou uma absorção aí desse trabalho através dessa superfície de controle. Pronto, vou dar um exemplo que é, por exemplo, o trabalho do eixo, que é o trabalho da máquina. Falo já aqui sobre esse sinal. Tá, então, algumas formas de trabalho, né? Então, a gente vai ter o trabalho aí resultante das forças que agem sobre essa superfície, então a gente vai ter, isso pode ser normal ou tangencial, tá? Então a gente vai ter o trabalho realizado aqui pelas tensões normais, vou falar como ele se dá também pelas tensões cisalhantes. Existe o trabalho aí de fontes mecânicas, até já dei alguns exemplos, bomba, turbina, ventilador, né, e de outras formas de trabalho. Então, se eu tiver um campo eletromagnético, né, um equipamento elétrico, como, por exemplo, os transformadores, a gente vai ter outros tipos de trabalho realizados aí sobre através dessa superfície de controle nesse sistema. Aquele trabalho que estava lá, calor menos trabalho, né, ele vai ser aqui, ó, a soma de todos eles. Eu vou falar de cada um para depois eu trazer para a nossa equação da energia final. Fiquem calmos, não corram agora. Essa equação ela vai crescer bastante até a gente chegar na nossa equação final. Trabalho do eixo, né? Aqui um exemplo aqui, José, que a gente já pode ter uma noção aí quando eu falo desse sinal para dentro ou para fora. Né? Então, se a gente pensar no equipamento, o que é que a turbina faz? A turbina, ela produz um trabalho. O meu fluido, ele desacelera, né, provocando então vem um fluido, né, em um conduto forçado, então ele vem no conduto forçado, quando ele encontra aquelas pás, ele vai gerar o movimento daquela pá. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Há uma produção de trabalho, então esse sinal vai ser positivo. Ele está produzindo trabalho, ele está transformando, né, aquela energia de movimento, né, do fluido, e aí, obviamente, depois em energia elétrica, tá? Então, esse sinal é positivo. Já nas bombas, né, o que é que acontece? Uma quantidade de trabalho ou de potência, né, é requerida, então esse sinal é negativo. Há uma variação de pressão. Então, o que acontece numa bomba? Vamos pensar na bomba centrífuga, né? Há uma bomba centrífuga. Então, o fluido vai lá, ele é succionado, né, de um determinado ponto, vamos pensar no reservatório inferior, ele entra na bomba, a bomba centrífuga é mais utilizada para fluidos, né, de viscosidade aí próxima da água, gente.
Então, ela vai entrar na entrada da bomba, né? Naquela entrada para ligar a canalização até a bomba, essa pressão é baixa. Quando o fluido entra, vai estar lá o rotor, ela é centrífuga, então a força centrífuga vai espalhar o fluido, né, para a voluta, e aí, devido a essa força aí, a ação do movimento do fluido, o aumento de pressão na saída faz com que ele vá para a linha de recalque, né, com uma maior velocidade. Então, o que acontece? Eu estou falando que no trabalho é requerido para que seja imposto um aumento de pressão na corrente do fluido. Esse sinal é negativo. Melhorou, José? Um exemplo? E aí, esse trabalho no eixo aí, né, se a gente vai falando desses equipamentos, a gente vai ter o torque vezes a velocidade angular. A gente vai ter também o trabalho das tensões normais, né? Quando vamos pensar aqui que a gente tem essa superfície de controle, né? Observem aqui esse desenho, vamos pegar um elemento infinitesimal aí desse sistema. Tá? Então, eu vou ter, né, tensões, essas setas aqui em azul, né, são as tensões, a tensão, estou falando de tensão normal, tá? Aquela que age aí normal, a superfície, tensão normal. E essa tensão gerada, né, sobre o volume de controle, ela pode, né, comprimir ou expandir esse volume de controle. Né? E o trabalho resultante dessas tensões normais, ela deve também ser considerada, porque ela vai ser em decorrência de uma força. A gente tinha a força, né, normal e a força cisalhante. Então, vamos falar primeiro da força normal. O trabalho, então, vai ser, né, igual a essa força aí normal, né, em um espaço aqui que a gente está chamando nesse elemento de área aí de ds. Força, por sua vez, é a tensão normal, né, vezes dA. Se a gente quer conhecer essa taxa, essa taxa de trabalho, a variação do trabalho ao longo do tempo, vamos tomar um limite aqui quando o tempo tender a zero, e teremos então que esse trabalho das tensões normais será igual a força, eu vou substituir isso aqui, vezes ds por dt. ds, dt, espaço por tempo, é a velocidade. Isso aqui é a velocidade. Então, ó, sabendo que isso daqui é a velocidade, o trabalho, então, será a tensão normal, TA, dV. Vamos levar isso aí mais à frente. Essa tensão normal, né, é nada mais do que a nossa pressão. É a pressão que atua ali, ó, perpendicular à face, né, da região que estamos analisando. O sinal é negativo porque o trabalho é exercido sobre o volume de controle. Então, se ele é sobre o volume de controle, e aí eu vou voltar aqui só para reforçar aquela parte dos sinais que José tinha me pedido para reforçar, ó. Se o trabalho está sendo exercido sobre o volume de controle, então esse trabalho da tensão normal, ele é negativo. Tá, José? Então, isso vai facilitar aqui para que a gente... José Oliveira, no caso. E aí a gente vai também usar aqui um movimento, aqui um artifício matemático,
Porque a gente precisa que essa nossa tensão normal, né, ela seja também trabalhada em termos de massa específica. Então, se eu multiplico aqui, né, vou multiplicar por 1, e o volume específico é 1 dividido pela massa específica, ó, isso é volume específico. O V não é velocidade, gente. Tome muito cuidado com essas variáveis agora, porque elas começam a se misturar, né? V, o Uzinho, o V da velocidade ali, do produto escalar VDA. Mas a gente tem aqui volume específico, a propriedade do fluido é um inverso da massa específica. Então, se eu passo a massa específica para cá, multiplicando, olha, a gente vai ter 1 igual a massa específica vezes o volume específico. Vou multiplicar isso aqui. Essa vai ser a nossa equação final do trabalho, né, gerado pelas tensões normais. Sim, não, sim. A gente já tem o trabalho já falamos do trabalho do eixo, né? Agora o trabalho das tensões normais, vamos para as tensões cisalhantes. O trabalho gerado aí pelas tensões cisalhantes. O que muda, né, é quando a gente tinha a tensão normal, ela agia perpendicular à face, a tensão cisalhante, ela vai agir tangencialmente. A gente já falou desse conceito lá e na primeira unidade, como falamos da lei de Newton, né, dos fluidos newtonianos que se deformam sob a ação dessa força aí de tensão cisalhante. Então, a minha força agora não será, se ela é cisalhante, será a minha tensão cisalhante vezes dA. É a mesma observação que a gente fez para a tensão normal, né? ds dt aqui é a velocidade e a minha força cisalhante é a tensão cisalhante, né? Nesse infinitesimal de área. Eu quero encontrar a taxa dt. Observe que ele vai ter aí o sinal, né, positivo, e a gente tem um produto escalar dessa tensão cisalhante vezes a velocidade aí, dA. Tem uma coisa que é bem importante a gente observar esses vetores, né, a gente analisar da mesma forma que a gente fazia com V, dA para a equação da continuidade nos fluxos também no momento linear, né, é para onde eles estão apontando. Eu vou fazer 2 observações que vai simplificar bastante quando a gente estiver analisando a nossa situação problema. Primeiro, quando a gente está analisando a interface, né, com os contornos. O que eu estou dizendo é quando a gente está analisando aquelas tensões próximo das superfícies físicas, né, daquelas fronteiras. Quando a gente estiver analisando aquele contorno, aquela superfície física, lembrem que do princípio da aderência. O princípio da aderência ou do não escorregamento nos diz que o fluido ele vai permanecer fixo com a mesma velocidade daquela região. E se ele está em repouso, né, isso aqui vai ser igual a zero, princípio do não escorregamento. O fluido está aderido, então ele assume ali. A gente vai assumir, né, que esse trabalho da tensão cisalhante aqui, ele vai ser nulo, vai ser zero. Se a gente estiver analisando a nossa superfície de controle naquela região, naquele contorno estacionário, né, estacionário ali, uma fronteira, né, fixa e estacionária. Se a gente estiver analisando a superfície de controle naquela região onde tem fluxo, tem bem atenção ao que eu vou falar agora, porque se é uma região onde tem fluxo, lembrem o que eu estava falando na situação anterior era, se eu estou analisando
essa tensão cisalhante aqui nessa região, o meu fluido está aderido a essa superfície da tubulação que está em repouso. Então, minha velocidade aqui ela vai tender a ser a mínima. É por isso que o trabalho das tensões cisalhantes anteriores era igual a zero. Agora, se for em uma região de fluxo, é bem importante a gente observar a superfície de controle. Ó. Essa é a superfície de controle. A gente tem essa área aqui, que aponta, né, para fora, essa seta aqui, né, baixo DA, né, mostra para onde aponta a área sempre para fora da superfície de controle. Esse é o sentido da velocidade. E se essa é a minha superfície, eu dei até exemplo com o mouse, né? Imagine que eu estou mostrando, não sei se vocês estão vendo aí na tela, essa superfície aqui, ó, é essa amarela, certo? Que está assim, né? Que normal a nossa tela aqui do computador. Então, eu tenho uma tensão cisalhante, ela é sempre tangencial. Por isso que essa seta vermelha aí para cima, né, na vertical que representa a tensão, está nessa posição. E se o meu vetor velocidade aqui, né, ele formar esse ângulo aqui, 90 graus, com o vetor da tensão, a gente também, ó, cosseno aí de 90, vai tornar isso aqui também igual a zero. Então, muitas vezes, né, essa superfície de controle, ela é propositalmente selecionada aí nessa direção normal do vetor velocidade, para que essa tensão, esse trabalho da tensão cisalhante, né, não influencie nesse balanço aí total da aplicação da conservação da energia. Lembrem disso. Eu estou explicando com bem calma, com bem cuidado, para que vocês não esqueçam dessas condições que podem ocorrer durante essa análise da equação total, quando a gente estiver falando das tensões normais, cisalhantes, porque desde lá da equação da continuidade a gente precisa observar bastante, né, e comparar aí o vetor velocidade com o vetor aí de análise, que já foi a área, que já foi a área, agora a gente está falando de tensão. Perguntas, posso seguir? Para a nossa última aqui, ó, que é o trabalho, os outros tipos de trabalho também, que eles vão ser informados quando ocorrerem, né? Que é do campo eletromagnético, os elétricos. E vamos lá, vamos substituir, porque a gente já sabe que esse trabalho aqui, ele tem aí 4 tipos: trabalho do eixo, trabalho normal, trabalho cisalhante e outros trabalhos. Aqui, olha só. Né? Todos vão ter o sinal negativo. Acabamos de ver também lá para o trabalho normal. Cresce um pouquinho mais ainda, ajuda. Eu vou trazer para esse trabalho aqui da tensão normal. Como ele está negativo, vai passar para o outro lado aqui, positivo. Observe, que a ideia é pegar ele aqui e já já a gente começa a aplicar. Observe que esses dois termos, né, eles são referentes aos fluxos na superfície de controle. Então, eu botei aqui todas as variáveis, só para que vocês não confundam, né? Ó, esse O aqui, agora ele representa a energia interna, né? Acho que tem aqui, esse Vzinho aqui representa o volume específico. Então, quando vocês forem estudando, vão, né, destrinchando cada um desses termos, porque
O que eu mais vejo, às vezes, é no lugar da energia interna, vocês colocarem velocidade. Eu até represento o P aqui como letra maiúscula, para que vocês não confundam com a massa específica, tá? Porque na hora de troca, há muita troca aí dessas variáveis na hora de a gente fazer os nossos cálculos. Não façam isso, por favor. Então, se isso aqui tudo, né, está dentro da superfície de controle, eu posso trazer para dentro da integral, até porque se vocês observarem aqui, né, massa específica VDA são comuns, né, nos dois termos. Então, vou só trazer aqui a energia interna e a pressão vezes o volume específico. Eu prefiro trabalhar com a equação da conservação da energia desta forma, tá? Mas ela é vista também aqui, né, representada aqui pelo termo de entalpia, né, que é a energia interna mais a pressão e o volume específico. Então, se a gente substituir isso aqui, a gente pode ter também essa equação escrita dessa forma. Fiquem à vontade, depende muito das informações que a gente tem, né, para calcular o nosso trabalho, ou o calor, ou qualquer uma, né, dessas outras variáveis como velocidade. E aqui também eu não coloquei essa energia aqui específica, mas a gente sabe que é igual aqui a esses termos, tá? Senão ela vai ficar bem maior. Agora a gente chegou no final, José. Agora a gente chegou nela. Essa é a final, gente. Essa que a gente vai usar agora para resolver nosso exercício. Agora acabou. Desceu, né? Eu vou até dar um tempinho aí, porque como anotem, terem print aí, para fazer exercício, para vocês não se perderem aí o que é cada variável. Ah, copie, José, eu espero. Não copie, não. Avisa quando terminar, José. Certo, a gente vai fazer já um exercício. Vamos fazer já um exercício. Vamos lá. Vamos fazer esse exercício aqui. Esse exercício é bem bacana. Presta atenção, gente, porque vocês vão ver que a interpretação, né? A gente já tem a equação da conservação da energia.
já temos, sabemos qual é. Né? Só tem que, o que é que a gente vai usar o que é que a gente vai colocar todas essas informações? Como é que a gente vai interpretar o que é que está acontecendo nesse sistema de bombeamento, por exemplo? Observe que aqui a gente tem uma bomba. Então, ele fala, a figura, né, mostra o esquema de uma bomba d'água que apresenta uma vazão, então ele dá vazão. Que vazão é essa? Ó, vocês que vão me respondendo para a gente fazer juntos, gente. Ou não vou. Que vazão é essa? Que tipo de fluxo é esse? Obrigada, Zé. Fluxo volumétrico. Em regime permanente, a pressão na entrada é de 1,24 bar. Ele dá aqui os diâmetros de entrada e de saída, né? O fluxo já foi dado. E a pressão de saída é de 4,14 bar. A variação de elevação entre os centros na seção 1 e 2 é nula. Ó, José, você que me perguntou o que era o Z, né? Ó o centro de massa aqui, desse ponto, e olha o centro de massa desse ponto. Né? Ponto 1, ponto 2. Vamos já interpretar que esse traçado aqui seja o nosso volume de controle. Então, se eu traço aqui o meu plano horizontal de referência, concorda que Z1 é igual a Z2? Então, pronto, é o que ele está dizendo, né? Que o centro das seções 1 e 2 é nula. E o aumento da energia interna específica da água associada com o aumento da temperatura do fluido é de 279 joules por quilograma. E ele pede, determine a potência necessária para o funcionamento da bomba, admitindo-a adiabática. Então, o que ele quer? O trabalho do eixo, da máquina. É o que ele quer. A gente traz a nossa equação da conservação de energia, ele está interessado em saber qual é essa potência necessária, né, ou o trabalho necessário para que esse fluido seja movimentado por essa bomba. Essa bomba é adiabática, ó, então a gente já pode começar a ter algumas informações aqui importantes. Adiabática. Então, deixa eu ver mais o que eu posso ter aqui de informação. E essa região aqui em vermelho é a nossa superfície de controle, né? Ponto 1 e ponto 2. Lembrem do que eu falei, se a velocidade forma um ângulo de 90 graus com a tensão cisalhante, isso vai ser igual a zero. Não sei se André chegou aí agora, ou se André saiu, ela é desconsiderada, desprezada. Ele não fala de nenhum tipo de realização de outro trabalho, né? Que a gente estava falando ali, campo eletromagnético. Essa informação aqui também nos permite interpretar, né, que não há essa variação da taxa no volume de controle. O regime é o que em X, José? Não entendi. É desconsiderado em X. X seria o quê? Na verdade, ao longo do tempo naquele ponto, né? Dentro do volume de controle. Lembra que a gente deu exemplo quando a gente falou lá da conservação da massa, né? Então a gente falou,
Se o fluxo de entrada ele for maior do que o fluxo de saída, vai haver um acúmulo. Se o fluxo de saída for maior do que o fluxo de entrada, vai ocorrer uma diminuição. É a mesma coisa a gente vai pensar em energia. A gente está falando da energia específica. Então, se eu tenho uma entrada maior do que a saída, vou ter um acúmulo. Se eu tenho uma saída, e aí, mesma consideração para a massa. O que ele está me dizendo é que não vai ocorrer essa variação ao longo do tempo. Dentro do volume de controle, ó, VC vai representar o volume de controle. Não, depois eu entendi. Quando você falou no eixo X, eu ficou mais claro, mas é naquele ponto ao longo do escoamento, que no caso é todo o nosso volume de controle. Eliminamos esses termos, quem sobra? O trabalho que a gente quer encontrar, né? A potência aqui do eixo, da máquina, da bomba, e os fluxos. Os fluxos. Vamos ver, então, quem são, né, esses fluxos, quais os sinais a se considerar. Tá? Porque a gente tem entrada e saída. Ó, entrada aqui em amarelo, saída aqui em roxo. Se a gente lembra da entrada, DA aponta para fora. Então, na entrada, a gente vai ter sempre negativo. O V DA, o V escala DA. Só fiz isolar e trazer ele aqui para frente. Então, ele vai ficar negativo. Na saída, sempre positivo, porque ele vai apontar no mesmo setor, ou no mesmo sentido do vetor velocidade. Então, aqui na entrada, no ponto 1, vou chamar aqui já está chamando de 1 e de 2. No ponto 1, negativo, no ponto 2, positivo, por isso esse sinal ficou positivo. Como eu expliquei anteriormente, Z1 igual a Z2. Não, José Oliveira, é importante aí transformar para Pascal, né, para Newton por metro quadrado. A gente não ficar aí com bar, senão a gente não vai conseguir multiplicar isso com a massa específica, por exemplo, para Pascal. Como melhorar aí um pouco essa equação? Só colocando os termos aqui, ó. Né, vamos colocar tudo em relação à energia cinética, né, mais a variação, ou a energia interna, mais a variação da energia cinética. Isso aqui é o volume específico e a variação de pressão. É só um rearranjo aí matemático para a gente não ficar com tudo bagunçado. Isso, milímetro para metro também. Observem que a gente não tem a velocidade, né? Nem V1, nem V2. Mas a gente tem um fluxo, né? E a gente sabe, ó, que ele é igual na entrada e na saída. E que a gente está tratando de fluxo volumétrico. Então, primeira coisa, a única variável que a gente não conhece aí é a velocidade. Então, apliquem a equação da continuidade, né, da conservação da massa, para encontrar a velocidade no trecho 1 e no trecho 2.
Deixa eu ver aqui, José Saldanha. V2, certo, e V1. Gente, vocês estão com problema na conexão, é? Toda hora eu vejo alguém, entra e sai, entra e sai. Eu acho que André não consegui ainda. A Adriel também. Vinte e cinco milímetros de V2. V2 não foi o que você já encontrou? Falta V1, V1 89 milímetros. Eita, André, hoje foi um teste, hein? Tá sendo gravado, depois você assiste, pega o finalzinho, a gente tá terminando a questão. Velocidade encontradas, vamos substituir. Né? Ó, massa específica do fluido, o fluxo volumétrico. Então, a gente está trabalhando aqui, ó, V1 a 1 já é o próprio fluxo volumétrico, só para não precisar colocar novamente aí cada a velocidade, a área, isso já é o fluxo volumétrico. Então, vamos substituir aqui o fluxo volumétrico. Olha, ele fala que o aumento da energia interna específica da água associada com o aumento da temperatura do fluido é de 279 joules por quilograma. Né? Ou seja, né, o aumento de energia está associado a esse aumento da temperatura. Então, a energia interna 1 menos a energia interna 2, ela vai ser negativa. Significa que houve um aumento da energia, ou seja, a energia interna 1 era menor do que a 2. Então, quando eu fizer 1 menos a energia interna 2, esse sinal aí, essa variação, vai ter o sinal negativo. O inverso da massa específica. Aqui José tinha perguntado, transforma aí de bar para Pascal, multiplica por 10 a 5. Cuidado com as unidades. Aonde, José? Me explica aí melhor. Onde é que você errava no sinal? Ou na questão ali da pressão, das unidades? Sim. Usa tabelinhas, José. Nossa tabela facilita muito. Quero valores, quero números. Já já passando a sua lista de presença, gente.
A aula foi mais curtinha, né? A gente teve. O pessoal lembra, depois quem tiver alguma dúvida, falar com o professor, né? O Wilson. Eita, José, não. Esses sinais aí. Algo não deu certo. Então, tempo aí para a segunda tentativa. O que foi? Botou aqui um A, já sei. O que houve? Por dois ali? Da energia cinética? Hum. Geralmente é bem comum, já vou logo alertando aqui, pessoal, não esqueçam do quadrado. Eu vejo muito pessoal esquecendo de levar ao quadrado. Vou ficar segurando esse fone, tô quase sem mão já. Arrumou, José? Tá na calculadora? Acho que tá na calculadora, né? Tá 24.950 watts. Ver se vocês encontraram isso, se chegaram perto, mais ou menos. Me digam alguma coisa, vocês estão, meu Deus, estão calados. Saíram da prova aí, estão tudo atordoado. Vou pegar a lista de presença aqui. Mais 74. E aí, quem está fazendo, quem está só esperando, pessoal, precisam participar mais da aula. Vou pegar no pé de vocês. Preciso pegar no pé de vocês. Perto, perto quanto, José? Não foi perto igual. Não foi perto igual a uma aluna, que a professora deu uma diferença só de 20 mil. Eu, como assim? Né, as unidades também, na hora que eu... Ah, certo. É. Aí realmente é perto. Tá, então, treinem. Tem uma outra questão também aqui para vocês
treinarem nesse mesmo slide, nessa mesma temática, tá? Na aula da quinta-feira, a gente vai seguir falando da conservação da energia, né? Vai falar da equação de Bernoulli, das aplicações da equação de Bernoulli, e na semana que vem a gente entra no nosso último tópico, que é a análise diferencial. Então, pessoal, obrigada pela presença. Desejar uma boa noite, José, boa noite a todos. Por favor, sei que essa semana ainda está uma semaninha de prova, né? Os resquícios aí das avaliações. Eu preciso de vocês mais ativos aqui na aula, né? Senão tá quase uma aula síncrona. Não é o objetivo. O objetivo é você ter aula síncrona, momento em que a gente possa compartilhar e tirando dúvida e resolvendo as questões juntos. Boa noite, Zé Oliveira.